Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Desmorphos, que é o segundo volume dos contos favoritos do Junji Ito, reunidos pelo próprio autor. Esse mangá foi publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim, que vem trazendo várias outras obras deste mesmo autor aqui para o mercado editorial brasileiro, mas na verdade a publicação original de Desmorphos aconteceu lá em 2018, ou seja, 3 anos depois da publicação original de Calafrios, que é o primeiro volume dessa série que tem a proposta de reunir, segundo critérios estabelecidos pelo próprio autor, aquilo que o Junji Ito considera como sendo os textos mais importantes, ou mais significativos, ou mais interessantes desses mais de 30 anos de carreira. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Calafrios e ele está em uma playlist dedicada apenas aos meus comentários sobre a obra desse autor, então vou deixar o link para essa playlist na descrição deste vídeo. Então, se você aí não viu os meus outros vídeos mencionando, comentando obras do Junji Ito, fica aí o convite. E veja, ambas as coletâneas, tanto Calafrios quanto Desmorphos, contam com 9 contos já anteriormente publicados e um conto inédito. E uma vez que eu já falei de alguns desses contos que aparecem ou que reaparecem aqui em Desmorphos, em outros vídeos que eu fui fazendo, comentando outras obras do Junji Ito, neste vídeo de hoje eu vou me dedicar a apenas 5 contos desse autor. E logo de saída eu gostaria de pontuar que, se lá em Calafrios não havia um critério estético ou temático muito bem estabelecido, ou pelo menos muito evidente, para reunir os contos, ou seja, aqueles contos lá de Calafrios foram reunidos levando em consideração apenas o gosto pessoal do Junji Ito, aqui em Desmorphos a coisa já muda de figura, uma vez que, como o próprio título do mangá nos indica, os contos aqui reunidos nesse segundo volume tratam sempre de algum tipo de distorção que coloca essas narrativas no campo do horror corporal, o que permite ao autor explorar uma das características mais emblemáticas de seu trabalho, que é o grotesco, uma vez que esses personagens dos contos vão passar por vários tipos de distorção ou de distorções ao longo dessas 9 narrativas já anteriormente publicadas, e também ao longo da narrativa menor, que é então o conto inédito reunido aqui em Desmorphos. Além disso, a palavra Desmorphos me fez lembrar daquele transtorno dismórfico que faz com que a pessoa tenha uma percepção sobre o próprio corpo que coloca em evidência aquilo que a pessoa vê como mais defeituoso em si mesma, ou algo assim, né? E como esses contos são sempre narrados, ou quase sempre narrados em primeira pessoa, o autor brinca bastante com o ponto de vista conforme estabelece esses contornos mais deformados à realidade percebida por esses personagens. E tudo isso se liga diretamente a uma das principais características do grotesco, que é o inacabamento. O corpo grotesco é um corpo mutável, é um corpo que está sempre se transformando, seja por meio do exagero, seja por meio da fusão de características animais, vegetais e minerais. Tanto que, segundo o Wolfgang Kaiser, neste livrinho aqui chamado O Grotesco, que é, enfim, um livro incontornável quando o assunto é o estudo da estética grotesca, mas, enfim, segundo esse autor, a palavra grotesco vem da mesma palavra em italiano que a gente traduz como gruta. E essa palavra foi usada para se referir a alguns desenhos que foram encontrados em uma caverna na Itália durante uma escavação. E esses desenhos tinham homens com braços parecendo galhos de árvore,
animais com um corpo que pareciam pedras e coisas do tipo. Então veja que esses desenhos encontrados durante essa escavação que aconteceu na Itália eram desenhos que misturavam características de vários reinos do mundo, né? Características animais, vegetais e minerais, e por isso mesmo essa palavra grotesco logo foi associada a essa junção de características diferentes e às vezes até antagônicas entre si. Então veja, o corpo grotesco é o avesso daquele corpo neoclássico que demonstra o vigor físico, a harmonia, a perfeição, porque o grotesco diz respeito ao desarmônico, diz respeito àquilo que inquieta por não estar completamente finalizado. Outra coisa interessante é que, segundo esses dois autores, que são o Muniz Sodré e a Raquel Paiva, neste livro intitulado O Império do Grotesco, esse tipo de estética pode assumir diferentes modalidades expressivas, e os autores realçam aqui, reforçam aqui 4 dessas modalidades específicas ligadas então à estética grotesca. A primeira dessas modalidades é o grotesco escatológico, que é quando o grotesco se utiliza de elementos ligados às secreções, aos dejetos e a tudo aquilo que remete à escatologia. O segundo tipo de grotesco, a segunda manifestação da estética grotesca, diz respeito ao grotesco teratológico, que é quando o grotesco surge por meio da justaposição entre o cômico e o monstruoso. O terceiro tipo de manifestação da estética grotesca é chamada aqui pelos autores de grotesco chocante, que é o grotesco que tenta causar algum desconforto mais imediato em quem entra em contato com ele. E por fim, segundo os autores, há o grotesco crítico, que ocorre quando a estética grotesca é usada de modo a questionar algo sobre a ordem social, já que, uma vez que o grotesco é aquilo que é desarmônico, sempre que ele emerge, as estruturas da realidade anteriores a ele são abaladas de algum modo. E aí, sobre essa quarta modalidade grotesca, ou essa quarta modalidade expressiva da estética grotesca, os autores dizem o seguinte nas páginas 67 e 68 dessa minha edição. Em sua modalidade crítica, o grotesco não se define como um simples objeto de contemplação estética, mas como experiência criativa comprometida com um tipo especial de reflexão sobre a vida. Em cada imagem ou em cada texto, há uma ponte direta entre a expressão criadora e a existência cotidiana. A reflexão acontece no desenvolvimento das estruturas por um olhar plástico que penetra até as dimensões escondidas, secretas das coisas, inquietando e fazendo pensar. Lúcida, cruel e risível. Aqui estão os elementos da chave para o entendimento da crítica exercida pelo grotesco. Então veja só, de certo modo, essas 4 modalidades grotescas elencadas pelos autores aqui vão estar presentes nos contos reunidos aqui em Dismorphos. E aí, então, como eu já adiantei a vocês, eu vou falar aqui de 5 dos 10 contos reunidos nesse mangá. Sendo que o primeiro deles é o intitulado Garota Má, que é um conto que aborda um tema que eu acho muito interessante, que é a maldade que surge a partir do comportamento infantil. A protagonista aqui é uma mulher que se lembra das perversidades que fazia com um menino mais novo durante a infância, que era um período em que os dois frequentavam um parquinho que ficava no bairro. Acontece que aparentemente aconteceu uma mudança, uma transformação no comportamento dessa mulher, e no presente ela se diz muito arrependida de tudo aquilo que ela fazia com esse menininho. O problema é que no presente
essas duas crianças acabam se reencontrando já adultas, e a partir disso é que a gente percebe que talvez aquela mudança no comportamento da protagonista e narradora não tenha sido tão profunda ou tão definitiva assim, digamos, né? E o último trecho desse conto é um trecho muito interessante, justamente por estabelecer essa regressão da narradora à infância a partir do momento em que ela passa a se associar a uma imagem infantil, quase como em um ato performático. E aí, para você saber exatamente do que eu estou falando, você vai ter que ler o conto, porque eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. Mas veja, por tudo isso, o grotesco se manifesta aqui nesse primeiro conto de modo teratológico, pensando nesse último trecho em como o provável humor dessa cena final acaba encobrindo a perversidade da protagonista. E também a gente pode pensar no grotesco se manifestando aqui de modo crítico, na medida em que esse final faz com que a gente pense sobre as relações familiares, e eu não vou entrar aqui em maiores detalhes quanto a isso, assim como o início do conto toca em toda uma problemática ligada, por exemplo, ao bullying, né? Então veja que isso, de certa maneira, faz com que esse elemento grotesco apareça aqui de modo a criticar algo da sociedade. O segundo conto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês se intitula Cidade das Lápides. E aqui a ideia do corpo grotesco como algo em mutação constante é bastante presente. E eu destaco sobretudo um quadro em específico que eu vou deixar aqui na tela para que você veja. E nesse quadro, o grotesco chocante fica bem evidente, fica bem marcado e funciona mesmo como um recurso estrutural na medida em que o Junji Ito usa bastante esse tipo de manifestação grotesca, sobretudo quando a gente pensa nas viradas de página dele. O conto acompanha então dois irmãos que estão indo visitar uma amiga quando acabam atropelando uma pessoa na estrada. Desesperados, esses irmãos recolhem o corpo para tentar buscar socorro e vão parar em uma cidade na qual acontece um fenômeno muito esquisito, porque sempre que uma pessoa morre nessa cidade, o cadáver dessa pessoa vai aos poucos se transformando em lápide. E para que essa transformação aconteça naturalmente, ninguém pode mover o cadáver, porque caso contrário, o resultado não é nada agradável de se ver. E aí, a partir disso, é interessante como o autor usou da imagem da transformação monstruosa para falar principalmente do tema da culpa que um desses personagens passa a carregar. E por isso mesmo, esse acabou se tornando um dos meus contos favoritos, se não o meu conto favorito aqui desse mangá, né, de Dysmorphos. Mas enfim, o terceiro conto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o conto que vem logo na sequência e que se intitula O Encanamento que Geme. E esse conto ele serve de contraponto, digamos, ao glicerídeo que estava reunido lá em Calafrios, porque se lá em Glicerídeo havia uma casa extremamente suja com personagens imundos, emporcalhados, principalmente o pai e o filho da protagonista daquele conto, aqui em O Encanamento que Geme nós temos o contrário, já que a narrativa acompanha uma mãe e duas filhas que moram em uma casa extremamente limpa, já que essa mãe tem mania de limpeza. Acontece que uma dessas meninas passa a ser perseguida por um sujeito de aparência bastante asquerosa e, ao ser rejeitado, esse rapaz, que persegue uma das filhas, acaba se escondendo dentro do encanamento da casa. E isso gera cenas, isso gera quadros interessantes por explorarem o ponto de vista do próprio Halo, de modo a reforçar uma manifestação escatológica do grotesco. Além disso, o tema da crise familiar volta, ele reaparece aqui nesse terceiro conto,
e ele tem consequências ainda mais trágicas do que aquelas que a gente observou, por exemplo, em Garota Má. E, inclusive, essa tragédia familiar, e eu não vou aqui entrar em maiores detalhes quanto a ela, coincide com os constantes problemas no encanamento dessa casa, de modo que, de início, as personagens pensam que essas duas coisas, que esses dois eventos, a tragédia familiar e os canos da casa entupindo, têm algum tipo de relação sobrenatural entre si. E aí, enfim, para saber mais dessa história, você vai ter que ler o conto. E aí, falando em garota, né, que eu citei agora há pouco o conto chamado Garota Má, o próximo conto dessa lista aqui se intitula justamente Garota Lesma. Nele, mais uma vez, o autor explora a transformação do corpo grotesco e explora, sobretudo, a escatologia, de certa maneira, ou enfim, cria imagens que remetem a algo ligado a esse campo do asqueroso. E o Junji Ito faz tudo isso nesse conto ao falar dessa menina que começa a ficar doente e um belo dia descobre, quer dizer, ela começa a apresentar um comportamento estranho e aí um belo dia ela acaba descobrindo que a língua dela virou uma lesma, o que me fez lembrar bastante de A Metamorfose do Kafka. E aí a partir disso, a partir dessa transformação gradual, nós vamos acompanhando a família dessa garota tentando reverter toda essa situação. E tudo acontece na mesma época em que a casa dessa família é infestada por lesmas, enquanto mais os pais jogam sal no quintal para ver se acabam com aquela infestação, mais lesmas aparecem. Então, assim, é muito interessante ir observando as várias artimanhas dos pais para tentar se livrar daquele problema e essas artimanhas não dando muito certo conforme progride a narrativa. E por fim, pensando nessas histórias inéditas até então no Brasil, eu gostaria de mencionar aqui um conto chamado O Monstro Cor de Carne. Novamente nesse conto, o autor usa do grotesco crítico para pensar um pouco sobre os padrões de beleza, de certa maneira, e sobre todo aquele discurso meio vazio que diz respeito a uma suposta beleza interior. Mais uma vez a família aparece aqui como algo profundamente problemático, uma vez que essa narrativa acompanha uma professora que começa a se preocupar com um determinado aluno que não só tem uma aparência completamente monstruosa, como também apresenta um comportamento cada vez mais violento, cada vez mais combativo em relação aos colegas. E tudo em torno desse menino, desse aluno, é meio estranho. Então, por exemplo, ele, em dado momento, ele quase mata um aluno, um colega de sala, e aí ele é expulso da escola, mas ele continua frequentando os espaços da escola. Além disso, a casa desse menino é toda descascada, a pintura da casa é toda descascada, a mãe dele toma vários banhos por dia e quase não sai de casa. Ele fica vagando, esse menino fica vagando sozinho pela cidade, apesar da pouca idade. Então, por exemplo, em dado momento ele passa a perseguir essa professora e por aí vai, né? E aí, ao ir falar com a mãe desse aluno, a protagonista e narradora do conto, de início, pensa que está tudo bem, porque ela chega na casa, vê que apesar da estranheza física daquele lugar, o menino aparentemente tem uma relação saudável com a mãe e com a tia que vive ali com ele também, né? Então, de início, a professora olha para tudo aquilo e pensa que está tudo bem, apesar da degradação física da casa. Mas, na verdade, esse menino está passando por uma série de maus tratos graças a um tratamento que a mãe dele testa repetidamente no corpo desse menino. E esse tratamento vai aos poucos descamando a pele do coitado e é por isso que ele tem aquela aparência tão estranha, tão monstruosa. E aí, enquanto tudo isso acontece, uma série de ataques se espalha pela cidade durante a noite, já que várias pessoas relatam que foram atingidas por uma substância estranha
enquanto andavam sozinhas por um determinado bairro. E aí é claro que, eventualmente, esses dois núcleos vão acabar se relacionando, vão acabar se aproximando, e a gente percebe que uma coisa está diretamente ligada à outra, por mais que em um primeiro momento essa ligação não fosse tão evidente. E aí o que me chamou bastante atenção nesse conto foi sobretudo uma exposição muito estranha, muito visceral da anatomia humana, e é exatamente essa visceralidade e essa quase exatidão no desenho do Junji Ito que acaba reforçando o caráter grotesco de tudo aquilo que a gente acompanha ao longo deste quinto conto que eu gostaria de comentar com vocês. E aí, além desses 5 contos, eu gostaria de destacar aqui também outros 2 que me parecem muito interessantes. O primeiro deles se intitula A Mulher que Sussurra, que inclusive foi adaptado e saiu recentemente pela Netflix, né? E aí, inclusive, se você não assistiu a esse anime, eu acho que você não perdeu muita coisa, mas enfim, isso é assunto para um outro pôr do sol. E o segundo conto que eu gostaria de destacar aqui para vocês se intitula Suave Adeus, que eu considero como sendo um dos melhores contos do Junji Ito, sendo que este último, né, Suave Adeus, tem algo de melancólico que eu, pelo menos, não associaria a esse autor em um primeiro momento. Então, eu acho um conto muito bonito, é um dos meus contos favoritos do Junji Ito, mas eles não são inéditos aqui no Brasil, uma vez que eles já haviam sido publicados aqui em Fragmentos do Horror, que saiu há alguns anos pela editora Darkside. Inclusive, se não me engano, no vídeo que eu fiz aqui sobre Fragmentos do Horror, eu cheguei a comentar sobre esses 2 contos, e é por isso que eu resolvi apenas citá-los aqui sem me alongar muito em cada um deles. Agora, por mais que esses contos aqui de Dismorphos tenham sido teoricamente alguns dos contos favoritos do autor, vários desses textos não chegariam nem perto da minha lista de favoritos, mas aí é uma questão de gosto, além de questões ligadas também, é claro, ao mercado editorial e por aí vai. Felizmente, eu não sou o autor do mangá e nem precisei ser consultado para escolher quais contos entrariam ou não nesse segundo volume aqui das obras favoritas do autor. Mas isso acabou me fazendo pensar que talvez um dia seja interessante eu fazer um vídeo daquela minha série das 13 indicações dedicado apenas aqui a obras do Junji Ito, mas isso é assunto para um outro pôr do sol. Enfim, como eu já disse antes, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a playlist que eu fiz comentando outras obras do Junji Ito. Deixarei também certinho a referência desses 2 livros sobre o grotesco que eu usei aqui, porque, enfim, são textos muito interessantes, não só para pensar a obra do Junji Ito, mas para pensar na questão da estética grotesca como um todo. E, por fim, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo aqui que o meu conteúdo de algum modo é relevante, é interessante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, recomende aí para um amigo que está em dúvida se vai ou não comprar aqui o Dismorphos, enfim, faça todo esse métier, certo? E diga também se você já leu aqui o Dismorphos, qual foi o seu conto favorito, o que você achou, enfim, diga lá, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.